Boa noite a todos. Hoje eu mudei de Instagram, mas é para uma boa causa, né? E hoje nós vamos falar sobre o campo mórfico. Eu já falei algumas vezes sobre isso, sobre esse tema, mas a Dara, presidente da Associação Brasileira de Consteladores, me pediu para que eu falasse outra vez sobre esse tema. É um tema importante, né? E nós vamos só esperar um pouquinho as pessoas chegarem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes eu queria falar que nós tivemos algumas semanas atrás uma homenagem, né? Nós, consteladores, tivemos uma homenagem para a constelação familiar feita pelo Senado, onde nós participamos, vários palestrantes, vários consteladores, né? E eu e alguns pioneiros aqui no Brasil também fomos convidados. Eu fiz via Zoom, né? A minha palestra, e está no meu YouTube. Depois vocês podem lá olhar. E sobre isso, que é um tema muito importante, que eu queria falar, inclusive, gostaria que vocês assistissem essa palestra. Vai lá no meu YouTube, que é Taumaturgo Selene, e tem várias palestras, várias lives, mas eu coloquei essa também, que eu fiz para o Senado, que fala da importância, que é uma das coisas que a associação se bate, que é com relação a nossa programação, a nossa profissionalização, a seriedade deste trabalho, né? Existem muitos cursos, hoje teve um boom de cursos e a gente tem que ficar bem atenta para isso. Quem é que está dando curso, aonde você vai entregar a sua história, a quem você vai, que profissional é esse que você está entregando. É importante que as pessoas que trabalham com constelação se trabalhem também, né? Todos eles têm que se trabalhar, isso é muito importante. Então, campo mórfico, vamos falar sobre o campo mórfico. Queria falar também que eu vou fazer uma vivência presencial, dia 20 de novembro, em São Paulo, e dia 3 de dezembro no Rio de Janeiro. E dia 29 e 30 eu estarei em Vitória, dando o primeiro módulo da formação que a Maria da Graça Lima Reis está fazendo, e ela sempre faz, é uma excelente profissional. Vou fazer uma live com ela depois. Boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom, então o que é campo mórfico, né? Quem descobriu, para que serve, como atua nas constelações? Muita gente já sabe, muita gente já viu, mas sempre bom a gente dar uma escutadinha no que outros profissionais estão falando sobre isso, né? Sempre tem alguma coisa nova, né? Eu já falei na live também, lá no YouTube tem umas 3 palestras de lives que eu fiz sobre campos mórficos, inclusive uma eu fiz com a própria Dara, e que eu acho importante, né? Então eu acho que todo mundo já sabe, quem descobriu, por exemplo, né, esses campos mórficos, todo mundo já ouviu falar no Rupert Sheldrake, né? Oi, Soninha, querida, boa noite. Vão entrando, gente, sejam todos bem-vindos. O Rupert Sheldrake é um biólogo químico, né, parapsicólogo, ele é inglês e mais conhecido na sua teoria de morfogênese, né? E tudo começou em 1981, quando ele lançou um livro, A Nova Ciência da Vida, onde ele fala que há campos informativos sem forma física, né? Que acabam se transmitindo em ressonância. Aquela coisa da ressonância que todo mundo já conhece, que eu vou falar mais um pouquinho, que é aquele sentimento de que você já sabe, já conhece, já viu, né?
Então, o que significa essa ressonância mórfica, né? Ele cita um exemplo bem interessante, que é do centésimo macaco. Eu acho que todo mundo já conhece essa historinha, e para quem não se lembra, é quando o centésimo macaco, na ilha A, né, aqui onde eu estou, aprende uma técnica recém-descoberta. Por exemplo, em vez de ele quebrar o coco, ele começou a furar o coco, né? E aí os macacos da ilha B, que estão distantes dessa ilha aqui, começam espontaneamente a furar o coco da mesma forma que aquele macaco fez. Então, quando esse campo é preenchido com um novo olhar, com uma nova forma, com uma nova maneira de atuação, digamos assim, isso ressoa para os demais. Outro livro que ele fez também muito interessante, que foi Cães Sabem Quando os Donos Estão Chegando, né? E ele aborda esse conceito dentro do campo morfogenético da ressonância mórfica. E eu tenho um exemplo muito interessante, que eu tive um gato, não era cachorro, mas era um gato, um siamês, e então toda vez que ele sentava em frente à porta de entrada, eu sabia que estava chegando alguém de casa, alguém da família. Ele não fazia isso para estranho, mas ele fazia isso para a família. Então você já sabia que estava chegando alguém. É a ressonância, é o campo, ele pressente, ele sabe. Isso também tem um pouco de telepatia, que é aquela sensação de você ouvir, de intuir alguma coisa, que era um estudo que o Rupert faz também. Ele é um pesquisador da telepatia, e que é algo que também a gente sente no campo, principalmente um constelador experiente, ele sente e ele intui, né? Ele ouve dentro da cabeça dele qual é o sentimento, qual é a fala que ele tem que dar, por exemplo. Isso é muito importante. Bom, o que é o campo mórfico, né? Então eu separei de várias formas, depois vou dar um exemplo aqui que eu acho que é bem interessante. Os campos morfogenéticos ou campomórficos, eles são campos que levam informações. E eu não estou falando de energia, ele não é uma energia que ele leva. Essas informações, elas são utilizáveis através do espaço-tempo sem perda da intensidade disso, né? Por exemplo, eu crio algo aqui e isso é passado para o campo no mesmo momento. É como um WhatsApp. Você clica no WhatsApp e na mesma hora cai na caixa do outro lá. É a mesma coisa. Esse campo funciona desse jeito. Tanto que a partir daí surgiram as tecnologias, né? Então, são campos não físicos que exercem influência sobre o sistema, que apresentam algum tipo de organização, como o campo familiar, por exemplo, que tem uma organização. Pai, mãe, um avô, avó, né? Uma empresa, uma organização que tem o presidente, tem os diretores, tem os chefes de departamentos, etc. Bom, quando nós colocamos numa sala, num tabuleiro, a família de um cliente, nós estamos recriando um campo mórfico ou morfogenético, né? E aí é projetado essa projeção que vem desse inconsciente, né? E aí é que nós obtemos as informações que nós precisamos ver, que o cliente precisa ver. Então, o campo morfogenético é uma espécie de memória coletiva inconsciente desse sistema que está sendo visto, que está sendo colocado. A metodologia fenomenológica das constelações é que vai permitir acessar esse campo, acessar aquilo que estava oculto, né? Desse inconsciente coletivo familiar.
Então, a ressonância mórfica, ela é um processo básico, difuso e não intencional, porque não existe uma intenção, que articula coletivamente de qualquer tipo coletivo, né? Ele permeia esse campo. Exemplo, aquele que eu dei dos macacos, né? Que todos os macacos aprenderam uma nova modalidade, e isso ressoa para um estado, um bairro diferente, o vizinho, né? Um prédio, por exemplo, uma cidade, um bairro. É a mesma coisa, gente. Isso é uma ressoa. Dessa maneira, nós podemos ver esse quadro aqui atrás, que eu queria mostrar até para vocês agora. Ó. Então, exatamente como é que isso é repetido no campo, né? Pelos descendentes. Você está aqui, né, na frente, e você tem o pai e tem a mãe, né? E todo esse campo familiar aqui atrás, né? De uma família e de outra. Para começar, cada um de nós tem o seu próprio campo de consciência, né? É uma consciência limitada nas crenças vividas, culturais, transgeracionais, o que faz com que nós tenhamos, assim, naturalmente, diferentes visões do mundo, né? Então, por exemplo, a família do meu pai, ele teve uma criação diferente da minha mãe. A cultura é diferente, né? Da minha mãe tem índio, tem português, tem árabe, tem francês, que eu saiba, eu não conheço mais. Até onde eu sei, vírgula, página 2 é isso, né? E do meu pai, possivelmente, português, com certeza. Bom, quantas imagens estão cristalizadas em alguma parte da gente do que vem lá de trás, que chega até nós aqui, né? Dentro de uma parte de nós que nós não identificamos como um Dropbox, como uma pasta salva, como um arquivo salvo em alguma parte de nós. Quantos campos de personalidade recriadas nós vivemos? Desse povo todo aqui atrás, que é muita gente, né? São hábitos, são imagens, ideias, atitudes, posturas. Às vezes, você vê que uma criança que não viveu com o pai, por exemplo, ele tem os mesmos hábitos, os mesmos padrões do pai. E aí você olha e diz assim, nossa, mas ele nem viveu tanto com esse pai. O pai se separou da mãe, ele nunca mais viu, ele tinha 2 anos, né? Isso acontece, ou o pai morreu e a criança herda. Com certeza ele erra. Ele repete aquele movimento, são trejeitos, né? O que é verdadeiramente meu e o que é verdadeiramente o do outro? No final das contas, a gente não sabe muito qual é o nosso lugar. E isso é o que é o mais importante quando nós fazemos uma constelação. É saber qual é o meu lugar, o que é meu, o que é seu. E o que eu posso mudar, né? E o que é que a gente quer verdadeiramente nesse campo familiar ou na nossa vida? Isso é uma outra pergunta e um outro questionamento, que é a possibilidade desse campo mórfico nos mostrar, nos trazer à tona, trazer com outros olhos uma imagem que nós não víamos antes e que nós possamos fazer uma nova escolha. E aí a gente pergunta, nós estamos presentes na nossa vida? Essa é uma outra pergunta. A nossa consciência influencia as nossas ações, nos impelindo a agir de uma maneira que nos permita continuar pertencendo
ao grupo que é importante para nós. Então, mas nós estamos vivendo baseados em um sistema de crença, criado dentro desse campo. Então, qual é o sistema de crença que eu trago do que eu vivi aqui, que faz com que eu tenha uma imagem minha e que realmente pode não ser eu? Nós tivemos agora uma série belíssima, né? Another Self, quer dizer, uma nova mulher, é um novo self, um novo eu, né? É isso que a constelação faz, é mostrar para você o seu eu verdadeiro, quem você realmente é, e não aquele a quem você está em lealdade, ou não aquele em que você está repetindo uma crença do campo familiar. Então, como funciona essa ressonância mórfica, né? Bom, nós podemos obter essas informações através do campo mórfico ou morfogenético, de uma família recriando através de uma constelação o campo dela, ou seja, colocando esses personagens, que é uma espécie de memória coletiva, é como se você tivesse aqui colocando um representante para o pai e para a mãe, você está projetando uma imagem holográfica que você tem dentro da sua cabeça nesse prato ou nessa sala onde você se propôs a fazer essa projeção, né? Então, essa memória coletiva, né, do nosso sistema, ela é colocada ali, mas nós não sabemos exatamente o que nós vamos ver, o que vai chegar até nós, né? Bom, a metodologia, né, fenomenológica das constelações é que nos permite acessar todas essas histórias através de nós. Porque quantas dimensões culturais nós temos arquivadas? Eu, por exemplo, falei da minha avó, acho que umas 4, né? Mas essas dimensões culturais, nós vivenciamos em 4 universos, em 4 potências diferentes dentro de nós. Uma que seria a vital, né? Um campo vital, que traz para nós os sentimentos vividos ou permeados nesse campo. E o mental, que são os pensamentos que eu repito, ou que eu crio, ou que eu alimento daquelas histórias que eu ouvi, ou que eu vivenciei nesse campo aqui. O supramental seria os arquétipos que eu crio para poder pertencer, para poder me colocar, para poder me expressar, né? Isso tudo vem para o físico, que é onde eu crio a minha realidade, em função dessas histórias todas. Como se fosse um coquetel em que eu coloco essa projeção na minha realidade, para eu viver essa realidade. E tudo funciona como um software. Quando vivenciados juntos, projetamos no corpo físico e na nossa realidade. Então, começando por aí, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo até que nós pensamos. Eu até vou mostrar aqui uma foto que eu separei, que eu acho que é muito importante vocês verem, para eu entender exatamente o que eu estou falando. Porque é assim... Peraí. Deixa eu tirar do modo avião, que eu coloco o modo avião, porque senão as pessoas ficam ligando e me atrapalha aqui a live. Então, vamos lá. É mais ou menos isso aqui. Quando nós temos 2 pessoas unidas, nós passamos e reconhecemos
nós ouvimos, nós sentimos, nós permeamos o campo um do outro. Os sentimentos, eles são passados sem que a gente perceba, né? De alguma forma, o que está acontecendo. Mas nós sabemos. Nós sentimos isso como uma telepatia, como uma premonição. A gente pode dar o nome que quiser dar, mas isso é uma ressonância. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Porque quando nós pensamos, por exemplo, nós estamos alimentando algo, e isso já faz parte de nós. E isso desce para o corpo físico até que a gente coloca no mundo, na nossa realidade. E dependendo do que nós colocamos, nós podemos afetar aquele que está ao nosso lado, mesmo sem dizer nada. Porque você ressoa em som, em cor, em energia, é uma vibração, né? Nós temos essa vibração e nós não percebemos. E isso é que faz o sentir dentro do campo das constelações. No campo das constelações, nós temos essa sensibilidade. Quando você é colocado para representar alguém, você ressoa com aquele campo que foi projetado. Só que ao ser projetado, você imagina uma coisa, mas o campo, ele tem uma manifestação real. Ele é o fenômeno, e é o fenômeno que vai nos dizer o que é a verdade. Não a realidade projetada, mas a verdade que eu não conheço, a verdade oculta. E é essa que faz toda a diferença dentro do nosso trabalho. Por isso é que nós temos que ter as nossas questões muito bem trabalhadas, porque trabalhar um campo alheio é uma responsabilidade muito grande. Não é um curso de final de semana que você vai se tornar um constelador. Então, muito cuidado com o que você está fazendo nesse trabalho. Eu sempre falo para os meus alunos isso. Então, assim funciona o campo projetado pelo cliente dentro das constelações, onde tudo permeia, tudo ainda existe em um universo paralelo. Lá nas minhas lives no YouTube, eu falo várias lives em que eu falo parte a parte essas questões, né? Então, é muito interessante porque você vê detalhes de cada funcionamento. Então, não existe realidades absolutas, pois cada um de nós interpreta as situações de forma totalmente diferente, de acordo com a sua verdade interna, né? No campo mórfico é que vai ser mostrada a verdade absoluta, porque você acha que é aquilo, mas às vezes não é. Então, através da intenção, iniciamos o processo criativo e geramos a realidade. Percebeu o que eu acabei de falar? Através da nossa intenção, ou seja, daquilo que nós pensamos, nós iniciamos um processo criativo interno e daí nós geramos a realidade. Como é que é gerado isso? Atração, ressonância. Você vai viver mais do mesmo, ou você vai atrair situações para resolver aquela questão que você não resolveu aqui, ou que você gerou dentro de você. Porque você precisa olhar, você precisa olhar para ver. E isso é o que nós fazemos nas nossas constelações, nós observamos, né? Nós olhamos com bastante atenção. E é importante que o cliente perceba a dinâmica que está acontecendo. Por que está acontecendo? Para quê? O que mudou ali? O que está mudando, né? Até que se chega ao ápice da constelação, da solução verdadeiramente. Isso é fundamental. Porque senão, quando ele sai de lá, você pergunta, mas qual foi a solução da sua constelação? Qual foi a melhor solução para aquele momento? Melhor solução?
assim, não vi nada disso não. Entenderam? Bom, observando o campo verdadeiro, como as coisas realmente foram dentro do sistema colocado, e o que ele pode recriar, é que vai fazer toda a diferença, né? Todas as possibilidades estão existindo simultaneamente. Então, são várias situações que estão interagindo, porque esse campo é muito permeável e ele é muito simbólico, ele é muito suscetível, muitas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, várias situações parecidas nos campos estão acontecendo de pai ou de mãe, às vezes, porque muitas vezes esses dois se encontraram para um espelhamento, né? E aí você não sabe aonde que você está em lealdade ou com quem. Às vezes isso tem mais força e às vezes você está com os dois planos. E às vezes na constelação isso mostra claramente, e é importante que você veja isso, né? Então, as coisas estão acontecendo e o cliente ele tem que estar atento. E o facilitador é que tem que colocar isso. Eu nunca me esqueço, né? Nas minhas formações, há 20 anos atrás, eu tive boas formações com excelentes professores, de Jacob, com Bert mesmo, e ele chamava a atenção do cliente, para o cliente observar, para poder ver, né? Então, é como se fala o mineiro aqui, olha para você ver, né? Porque se você olhar, você não vai ver, você não vai sentir, você não vai perceber. Às vezes tem cliente que fica lá assim, ó, de olho fechado. Não, a história dele. Ele é a pessoa mais interessada a ver o que está acontecendo nesse campo, porque é um campo mórfico de ser a história familiar. E é só a conscientização é que vai fazer com que algo mude nesse campo. Então, como mudar esse campo mórfico genético? Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta aí, é só fazer, tá? Senão, depois podem fazer lá no Instagram. Então, como mudar esse campo? Para mudar o campo mórfico, morfogenético, eu preciso mudar o modo como eu estou habituada a ver o mundo. Eu só vou conseguir mudar esse campo na medida em que eu mudar meu paradigma. Eu sair desse estágio e entrar no outro. Por isso que o aprendizado das técnicas deste campo de constelação é importante, porque um passo faz toda a diferença, né? É a tomada de uma nova consciência sobre aquela questão é que pode mudar. Não é outra coisa. Porque você sempre olhou para aquela história, naquele campo em que você vivia, daquela forma. Esse campo mórfico, ele muda, ele se abre como uma flor, o amor, por exemplo, ele pode fluir outra vez com as ordens do amor, se você teve a conscientização do que aconteceu. Senão, o cliente vai sair da mesma forma como entrou. Porque ele é que está projetando a ressonância desse campo. Ele é o foco principal. A família dele é fundamental. Eu estou a serviço dele e da família. Mas ele é a peça-chave importante dentro disso, né? Então, ter consciência do modo que nós nos relacionamos com a vida e com a nossa família é que vai fazer com que esse campo mude. Essa tomada de consciência. O campo muda quando o eu aceita as situações diferenciadas. Não da forma como ele achava que era, mas da forma como elas realmente são agora. Porque dentro do campo mórfico, esses dois aqui, por exemplo, podem estar em lealdade
com alguém aqui de trás, e esse com um daqui e outro dali. Não importa, mas eles estão reproduzindo uma história. Eles estão, esse campo está ressoando e está chegando até eles essa vibração do conflito, por exemplo, do abandono, ou seja lá do que for. Então, quando você olha para trás, e esse olha para trás, e encontra um movimento, mas quando esse campo pode te levar à causa primária, e essa causa, onde foi, lá na terceira geração, esses dois personagens que estavam em conflito, a quem eu estou em lealdade, repetindo o padrão, esses dois olham um para o outro, têm a oportunidade nesse campo mórfico de reproduzir, de recriar aquilo que foi vivido, eles podem fazer diferente. Porque a consciência, ela está desperta nesse campo. E ela pode dizer, hoje eu faria diferente. Se fosse hoje, eu faria diferente. Então, por que não fazer se eu estou tendo a oportunidade? Então, naquele momento, aquelas duas personas lá de trás, que estão neste campo mórfico, têm a oportunidade de ressignificar aquela história. E quando a história muda aqui, muda até aqui. Sempre. Se não mudou aqui, não muda aqui. É muito difícil. Essa consciência de aceitação, de novo olhar, é que faz toda a diferença. Bom, meus queridos, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre os campos. Oi, Denise. Oi, Adriana, querida. Marizinha. Então, gente, eu já falei em outras lives sobre os campos mórficos e hoje eu queria falar exatamente isso que eu acho que é importante. Então, a importância, né, de você saber até onde você pode ir e perceber aonde está ressoando a questão do cliente nesse campo, essa ressonância que vai fazer toda a diferença em mudar a dinâmica, em mudar o campo. Então, o campo pode mudar, sim. Muita gente me pergunta, Selene, mas a constelação cura? Ela não cura do jeito que você quer. Ela muda o teu olhar sobre aquilo que você viveu, aquilo que você estava vivendo. E quando você muda o seu olhar, a sua consciência muda, a sua atitude muda, a sua realidade pode mudar. A não ser que você não aceite. Quando você não aceita, aí esse campo fica bloqueado, né? E quem somos nós para julgar ou criticar qualquer um dessa turma que veio antes de nós? Nós não somos ninguém para julgar nem criticar, né? Porque nós estamos em crescimento. Nós somos seres, aos olhos do universo, muito pequenos ainda. E aprender a viver o hoje, independente do que eles viveram ontem, né? Porque quando eu olho para essa turma toda, nesse campo todo, que chega até a minha vida, eu fico pensando quanto que essa gente não sofreu, quanto que eles não tiveram que lutar para que todos esses chegassem e eu chegasse aqui. Então é uma honra para mim, apesar de tudo isso, estar aqui e tomar a vida. Tomar a vida é tomar um presente, é tomar uma oportunidade. Então, para eu ter essa oportunidade e receber esse presente, eu tenho que olhar para trás e aceitar. Realmente baixar a minha cabeça, porque eu ainda não vivi nem a metade do que esse povo viveu e não vou viver. Eu não posso olhar para trás e criticar nem julgar nenhum deles, porque eles todos, de alguma forma, estão dentro de mim.
Eu teria que julgar a mim e criticar o tempo todo. Eu posso não repetir os padrões deles nesses campos, mas eu posso, a qualquer momento, acessar uma imagem, uma atitude, ressoar com algum deles. Então, se eu não me aceito, eu não aceito. E se eu não aceito, eu não me aceito. Porque nós somos um. Ah, Silene, mas e o meu parceiro, que não tem nada a ver comigo? Imagina, você está vendo eu aqui? Imagina isso aqui duplicado. Ele tem tudo isso que você tem também. Então, nós somos seres totalmente diferentes um do outro. E nós precisamos aceitar as nossas diferenças. Porque nós somos diferentes, totalmente diferentes. 10 filhos, cada um é diferente um do outro. Porque cada um veio para esse campo morfogenético experienciar algo novo, algo diferente de mim. Cada um. Ah, mas ela passou a mesma coisa que você. Sim, mas ela sentiu de uma outra forma. Chegou até ela de uma outra ressonância. Cada um vai sentir de um jeito, porque nós somos diferentes. Então, esse campo é para todo mundo, mas para um ou para outro será diferente. Vai fazer mais rápido um insight, vai trazer mais rápido uma conscientização, uma mudança. Mas para outros que ficam naquele zoom atrás do rabo, buscando o porquê de tudo, e o porquê, e o porquê, e o porquê, não para quê. Para quê? Para eu aprender o quê? Para eu crescer como? Para eu desenvolver o quê? Qual é o meu desafio diante disso? Isso é viver, isso é crescer, isso é evoluir. E nós, dentro desse campo, viemos para isso. Porque você acha que eles querem que a gente sofra igual a eles? Caramba, claro que não. Aqui, nós estamos aqui para honrá-los, fazendo diferente, fazendo melhor que eles. Porque eles vão se realizar através de nós. Esse é o campo. Isso, assim é que funciona. Assim que deve funcionar. Mas não é assim que a maioria de nós vê. E não é a maioria de nós nem tem consciência disso. Pior ainda. Então, esse é um campo que deveria ser ensinado nas escolas. O respeito, o olhar para trás, honrar família, respeitar a família, respeitar os hábitos e costumes. As pessoas não honram, não respeitam mais nada. E isso é que vai fazendo com que o universo desmorone, com as famílias desmoronem e que tudo se perca. Porque nós acabamos nos perdendo de nós mesmos quando nós achamos que sabemos de tudo e que somos os donos da verdade. Quem somos nós? Você sabe quem é você? Se eu te perguntar 3 vezes, quem é você? Quem é você? Quem é você? E você tiver que me responder, faça isso em frente ao espelho. Faça esse exercício com você mesmo. Pergunte quem é você e responda imediatamente. Não fique pensando para você perceber se você se conhece. Então, nós temos muito chão pela frente. Até 100 anos, nós temos muito chão. E muita gente chega aos 100 e nem sabe quem é. Não sabe os seus talentos, não sabe os seus dons, suas qualidades, os seus recursos. E isso tudo nós herdamos desse campo. Esse campo nos passa tudo. Ele nos dá tudo. Você pega e toma para a sua vida se você quiser. Essa é a bênção da família, né? E quando a gente fala, por exemplo, esse trabalho não é um trabalho religioso, mas nós somos o quê? Ah, quando fala alma, tá falando de quê? De uma coisa religiosa, de uma coisa espírita? Não, eu digo que alma é aquilo que anima o corpo. A alma é um campo elétrico, né? Segundo a física também
ela se recria, ela não morre. Então, o que morre e que acaba, que é perecível, é o corpo, que é o veículo daquilo que move o corpo. Então, nós temos uma consciência para zelar. Nós temos uma consciência para evoluir. Isso faz parte do campo que nós modificamos a todo instante, mudamos o paradigma quando colocamos uma constelação. Esse é o objetivo de um bom facilitador. E para você ser um bom facilitador, você tem que ter no mínimo 180 horas de estudo, você tem que ter curso, você tem que estudar, você tem que se trabalhar, né? Porque trabalhar com a emoção do outro, trabalhar com a família do outro, precisa de experiência, precisa de treino e precisa de autotrabalho. Porque não adianta você trabalhar o outro se você não foi trabalhada na mesma questão. Nós, nesse trabalho, temos que ter total imparcialidade e respeito ao próximo. Eu espero que tenha falado bastante coisas importantes para vocês. E se vocês quiserem assistir mais, tem na ABC Sistema. E quem é constelador não pode deixar de se inscrever, porque isso prova que você tem no mínimo 180 horas de estudo, né? Que você é um constelador formado, que você tem uma referência, você está num caminho de uma profissão, que você não fez um cursinho de final de semana. Porque tem muito constelador e muito constelador. Tem muito terapeuta e muito terapeuta. Nós não estamos aqui para criticar nem julgar ninguém. Nós só estamos aqui para saber quem faz um trabalho sério. E isso é muito importante. Porque nós não podemos denegrir a imagem de um bom profissional que trabalha com o outro. Certo? Então, uma boa noite para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Vai ficar gravado e depois eu vou subir também lá para o meu YouTube, que é Selene Taumaturgo. Alguém tem alguma pergunta a fazer antes de eu encerrar? Estou aberta a perguntas. Ninguém tem perguntas? Não? Então tá bom. Então, quem é constelador, não deixe de se inscrever, se associar, para que a gente possa fazer uma força, né? E estarmos cientes da nossa responsabilidade, tá bom? Um grande abraço a todos e obrigada pela atenção.